Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, é o 18 de fevereiro de 2023, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui, nós todos, né? Firmes, em vigilância, oração, meditação, né? Obediência à palavra, seguindo aí, né? As veredas direitas, os caminhos e as pegadas das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Graças a Deus, estamos aí. E vamos em frente aí na nossa vida, né? Vamos ver aqui a nossa história, né? Nós temos um objetivo, eu tenho um objetivo, nós temos, né? Estamos recordando aí boa parte, né, da história desse cristianismo, né? Para que a gente possa ter claramente na nossa mente o que são essas denominações, de onde elas vieram, né? O que elas pensam, né? O que elas têm nas suas doutrinas, né? Nós já sabemos, né, muita coisa, né? Já precisamos saber mais algumas, né? Porque aqui e acolá a gente vê pessoas, né? E até mesmo irmãos e irmãs, né? Dizendo coisas que, digamos assim, se conformam mais com a doutrina do evangelho pervertido do que exatamente com a igreja, exatamente com o evangelho que os apóstolos pregaram, né? Em vários temas e em vários assuntos. Mas é aquilo, né, que a gente tinha na cabeça, né, quando estava lá na religião, né? Quando estavam lá na nossa denominação, né? Referentes a vários temas. Que nós um dia vamos falar sobre isso, quer dizer, um dia não, já falamos, temos falado e vamos continuar falando, né? Combater os entendimentos, né? A má consciência. Né? Porque se as religiões fossem igrejas, né? Como nós sabemos, eles teriam apenas uma doutrina, não seriam divididos, né? Mas isso não é verdade, cada um tem a sua doutrina porque cada um tem a sua opinião. Eles não conseguem fazer a sua unidade, né, a sua união. Embora eles estejam construindo aí, né, estejam construindo, como é que se diz, fundações, né, estejam construindo unidades, digamos assim, né, ecumenismo, né, todas elas estão aí abraçando uma forma de ecumenismo, né. Tem um ecumenismo que é comandado pelo catolicismo romano, e outros é comandado pelo protestantismo, outros é comandado pelas igrejas lá do Oriente, né? As chamadas igrejas, né? Então nós vamos continuando aqui com a nossa história, porque nós não estamos desvendando exatamente alguns desses mistérios, né? Para a gente ter a nossa boa consciência quando a gente for exatamente analisar essas religiões e essa religiosidade. Então nós estamos falando o que aqui? Nós estamos falando do período de 1789 até mais ou menos 1914, né? E vimos aqui por último que apareceu lá nos anos 1790, 1850, apareceu lá um movimento chamado romantismo, né? Que esse movimento é um movimento contrário a outros movimentos que apareceram na mesma época, como, por exemplo, o iluminismo, que nós já vimos, né? Que o iluminismo era contrário à religião, contrário ao cristianismo, né? E esse romantismo aqui queria exatamente o quê? Voltar atrás, né? Voltar lá na Idade Média, né?
Então o romantismo ele despertou, né, nas pessoas a influência da religião praticada pela Igreja Romana, com o seu ritual, né, com os seus rituais, né? E adotou a filosofia do idealismo, né? O idealismo que ressalta os aspectos emocionais, né? Ele ressalta a emoção das pessoas, né? E a vontade do homem e a sua natureza, né? E eles, né, quer dizer, os seus pensadores, eles procuraram elaborar provas da existência de Deus, né? Da alma imortal, a partir da razão e da inteligência humana. Porque o iluminismo negava isso, né? A existência desse Deus, digamos assim, que os cristãos, que o cristianismo, né, prega, né? E aí eles então, né, criaram uma reação, né, contra o iluminismo e contra outras teorias que apareceram, que eram teorias contrárias, né, às religiões, contrárias ao cristianismo, né? Porque eles viam no cristianismo uma religião igual às outras, talvez pior, né? Porque, na verdade, eles nunca conheceram a igreja, né? Não é isso? Ou seja, esses filósofos e tal, eles nunca conheceram a igreja, nunca conheceram o verdadeiro evangelho. Por isso é que eles, então, começaram a apelar para o lado emocional, uns para a emoção, né? Outros para a razão, né? Outros para a vontade do homem. Não, faça o que vier na tua cabeça, né? É isso? E a natureza do homem também, né? E procuraram, então, elaborar provas da existência de Deus para provar que o iluminismo estava errado, né? Também da imortalidade da alma, né? A partir da razão e da inteligência humana. Não foi a partir do evangelho, né? Quer dizer, enquanto o iluminismo contestava o evangelho, eles que diziam que acreditavam no evangelho foram contestar, né? A contestação deles, digamos, né? Com a vontade humana, com a opinião humana, né? Certo? A partir da razão humana e da inteligência humana. Não foi a partir da mente de Cristo, né? Não foi a partir do evangelho pregado pelos apóstolos. Então nós temos que aí os chamados jesuítas, né, que era um grupo, né, que era uma organização, digamos, católica, né, eles foram dissolvidos, né, em 1773, né, mas eles foram reabilitados em 1814, né, para retomar a sua obra missionária, né, e educativa, conforme eles faziam antes, né. E os católicos da Inglaterra, né, tiveram acesso ao direito de voto e de ocupar cargos públicos em 1829. Então eles estavam lutando, né? Eles eram contra, digamos assim, a igreja se aliar ao Estado ou participar do Estado, mas eles participavam, né? E reclamavam do direito deles de ocupar cargos públicos, né? E aí eles começaram a ocupar cargos públicos lá na Inglaterra. Em 1869, a Igreja Anglicana, né, que é da Inglaterra, foi declarada não oficial, né, na Irlanda, certo? Ela era oficial na Inglaterra e em outros reinados ali por perto, né, conforme nós sabemos. Mas aí na Irlanda, ela não foi declarada, né? Ela não foi declarada como a igreja oficial de lá, digamos, né? Como a religião oficial. Aí o dízimo e as ofertas foram abolidos lá na Prússia, na França e na Áustria, né? Então, quer dizer, isso aí é um caminhar, né, desse evangelho, né? Esse evangelho pervertido aí.
Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós. Amém. Né?